Opa, clareou. Opa, bom dia. É pronto o seu chimarrão? O meu já está. Já reforcei a minha água aí. Hoje tivemos o culto, das 7 às 8. E segunda-feira, né? Tudo normal. Em Deus, a vida é normal. Vida espiritual não é para ter crise. Relacionamento com Deus, nada deve interferir. Compromisso com Deus faz parte da construção da vida. E assim vamos levando. Então, meu bom dia a todos que já chegaram. Convide mais alguém que não foi trabalhar, tá? E também, já vou fazer uma brincadeira aqui, tá? Das 9 às 9h20, 9h25, até 9h30. Não mande artes para mim, tá? Eu não vou poder lhe responder. Mas pode mandar antes ou depois, tá? E eu não consigo nem acompanhar todos que estão entrando aí. Sempre dá um bom número. Mas vamos conversar. Vamos nos motivar. Porque eu vejo que há uma carência de coragem. Sabia que a fé é aliada à coragem? A coragem é uma manifestação de fé. Você sabia que coragem chama a atenção de Deus? Isso aí. Se nós olharmos as pessoas que Deus escolheu, Deus o escolheu, chamou e preparou, comissionou pela coragem que que manifestaram na defesa da vida, na busca da solução para a vida. Temos muitos: Davi, Gideão e tantos outros aí, inclusive aquele profeta que Elias escolheu como seu sucessor. Onde é que Elias foi procurar um sucessor? No campo de trabalho. Aquele tempo não tinha maquinário agrícola. Era tudo feito na força animal. E aquele profeta que operou o dobro de milagres que Elias operou, sabe o que ele estava fazendo? Estava preparando terra para plantio. Ele estava com 12 juntas de bois arando a terra. Quantos querem serem escolhidos pelo Senhor? Um chamado específico para um trabalho extremamente espiritual e de relevância nacional? Ou de relevância a nível de reino, de salvação, de libertação, de orientação e de preparos para a vida? É no trabalho. Eu tenho certeza que Deus não vai chamar os que já estão acomodados com a quarentena. Se agora, tão poucos dias que estamos nela, apenas fechou aí 2 meses, né? Um pouquinho mais, e já houve, claro, tudo que passa de 21 dias, um dia igual ao outro, transforma-se num hábito. O hábito é o que forma a cultura. Então que a igreja não cria cultura na quarentena, mas que destrua o hábito que já criou nesses dias de estar aí trancafiado, a não ser o grupo de risco. O grupo de risco, ele é grupo de risco sempre, com quarentena e sem quarentena. Com covírus ou sem vírus, tá?
É risco, é risco. O covírus é apenas uma bombinha que os chineses inventaram para explodir a enfermidade que já existe em você. Mas essa enfermidade que existe em você, o sangue de Cristo pode ser um antídoto, um preparo melhor. E sua transpiração e ocupação no reino pode ser uma proteção divina, porque as coisas malignas, elas emplacam, pegam carona quando há espaço. Elas entram nos lares quando os lares dão espaço. Elas entram na vida do cidadão à medida que cada cidadão dá o seu espaço. Basta viver uma vida sem foco para dar espaço para o diabo ou para as coisas que o diabo projeta. É só viver uma vida sem compromisso, sem meta, sem alvo, sem propósito, sem temor a Deus. É só viver uma vida assim, sem compromisso, desleixada. Eu agora estou de quarentena, eu não faço mais nada, eu agora tenho auxílio, eu não preciso buscar o recurso para o meu pão. É uma boa isca de Satanás, essas coisas que são impostas pela sociedade. E para confirmar isso que eu estou lhe falando, porque nada há de novo que já não tenha acontecido. Davi, no Salmo 12, ele busca auxílio divino contra a falsidade. Esse mundo é uma fake. Essa mídia é uma fake. Esse sistema OMS é uma fake. É tudo negociado. Por trás há interesses econômicos, ideológicos, malignos. Há interesse de se apoderarem daquilo que tem como alvo e propósito. Há interesse de dominar a população, mas para se dominar tem que amedrontar até mesmo uma criação. Se você te mostrar superior e dominar, ela se entrega. O ser humano está amedrontado, assustado, por isso que está se entregando ao... Inclusive tem um conceitozinho muito maligno, mas que está muito frequente na língua dos crentes. Não sei aonde vai dar isso. Deixa que Deus dará. Deixa que Deus dará. Essa é a linguagem uma linguagem crentez de quem ficou subdesenvolvido na fé. Que Deus tenha misericórdia de meus irmãos que pararam de crescer. E eu vou tentar e lutar para não deixar você acomodado. Mas vamos para o salmo que Davi se queixa. E ele pede auxílio contra a falsidade. Davi pede auxílio divino contra a falsidade. Então, meu querido, minha querida, nós estamos precisando desse auxílio, porque estamos numa situação de muita falsidade. Muita falsidade. Eu ainda ontem brincava aí, quando ministrava para o número de pessoas que estiveram assistindo o culto. Eu não sei se eu estou pregando para irmãos ou para assaltantes, está todo mundo de máscara. Pois é, pouco tempo atrás, uma pessoa de máscara é porque estava fazendo coisa contra o ser humano. E hoje todo mundo tem que usar máscara. Para quê? Porque abriram as prisões. E se você vê um que já aprontou muito sem máscara, vai reconhecer. E se vai reconhecer, já vai piorar a sua situação. Vai entrar em num pane maior. Deixa lá. O salmista se queixa contra a falsidade e busca ajuda. No Salmo 12 ele diz assim: socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos.
Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a língua prevaleceremos. Pois dizem, com a mídia prevaleceremos. O que é a mídia? É língua. Em exercício, falando, convencendo, assustando, apavorando. Pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Estão desafiando a Deus. Essa mídia comunista está desafiando a Deus. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, Davi disse, eu me levantarei, diz o Senhor. Davi, movido, inspirado, impulsionado pelo Espírito de Deus, ele se levanta em nome do Senhor e age, e porei a salvo a quem por isso suspira. O Senhor está vendo e está ouvindo. Mas agora, o que você está aceitando? A palavra que eu estou lhe dando como motivação? Ou o pavor que a mídia está lhe passando? O que está inquietando você? O Espírito de Deus, através da palavra, tirando você do comodismo para se posicionar a favor do pobre, a favor das necessidades, a favor da solução, e se opor contra a mentira, se opor contra as falsidades, se opor contra essa comunicação fake que está aí. E o Senhor diz, eu me levantarei, agora diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. Irmão, irmã, amigo, amiga, você suspira pelo quê? Por Deus ou do medo da morte? Porque uma pessoa que está com a vida desajustada vive um suspiro. Ele suspira para dentro, porque não sabe o que será. Veja, examine qual é o seu suspiro. Um suspiro por liberdade, um suspiro para fazer as coisas acontecer e ser solução? Ou um suspiro de pavor, de medo, de insegurança, de incerteza? As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de ouro, ou cadinho de barro, e depurada 7 vezes. Sim, Senhor, tu nos guardará, desta geração nos livrará. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Esse salmo, ele é uma verdade, uma revelação da realidade, da verdade atual. Porque hoje, o que a mídia comunica, o que a mídia passa, são vilezas, são fakes, são mentiras, são pavores. Eu ontem à noite falava com amigos bem informados que já tem pesquisa, mas ninguém quer ouvir, ninguém quer dar espaço na mídia para que essa verdade venha à tona. Com toda essa pandemia, observe como Deus é Deus. Como Deus é Deus. Com toda essa pandemia, que estão contabilizando e torcendo para aumentar resultados, para aumentar números de mortes. Nos últimos 3 meses, no Brasil,
este ano morreu menos gente que os 3 meses do ano passado. Uma média de 10.000 pessoas morreram a menos este ano. E olha o que vai ter de funerária quebrando, que estocou caixões. O diabo investe sim na indústria da morte. Mas você sabia que até mesmo a morte, a chave da morte, está com o Senhor? Por isso que a morte não é um problema para mim será uma solução. Porque pela morte, quando encerrar o meu tempo de vida terrena, eu estarei sendo promovido para desfrutar a vida eterna que eu creio. Para desfrutar a vida eterna que eu construí, procurando fazer e cumprir o meu chamado. E assim deveria e deve ser para com todos. Mas aqui tem um texto interessante, se não me engano, é o Salmo 66, eu estou com uma Bíblia nova aqui, e a minha Bíblia velha me conhece melhor. Mas essa aqui, ela ainda tem alguns textos aí que eu ainda não marquei. Uma palavra muito, muito interessante, que o Senhor fala, que ao Senhor pertencem as saídas para a morte. Vamos ver se eu acho aqui. Aqui está, ó. Vamos ler desde o verso 18 do capítulo 68 do Salmo, que diz assim: subiste às alturas, fala da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é a nossa vitória. E quando ele subiu às alturas, ele levou o cativo o cativeiro. Então, eu não pertenço mais ao cativeiro do diabo. E todo aquele que crê em Jesus não pertence mais ao cativeiro do diabo. Porque o diabo, ele tem o cativeiro dele, que aprisiona as pessoas, a alma das pessoas, e ele mantém as pessoas aprisionadas. E ele diz assim: subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo os rebeldes, não importa quem você foi. Mas com a ressurreição de Cristo, o seu passado pode ser cancelado e o seu futuro glorioso pode ser construído. Cristo é um divisor de perdição antes de conhecê-lo e de salvação e recompensa, e grandes recompensas após pertencer a Cristo. E então ele recebeu homens até rebeldes como dádiva. E aí depois ele diz assim: para que o Senhor Deus habite no meio deles. E aí o salmista declara: bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Todo aquele que pertence a Cristo, o Senhor ajuda a levar o fardo. Mas todo medo é falta de um governo. É falta de alguém superior sobre a sua vida, mas alguém do bem. Alguém que você possa confiar. O diabo ilude, mas é inconfiável. As promessas que o diabo faz, ele não cumpre. A felicidade que ele promete não acontece. A riqueza que ele diz que dá é temporária, passageira e muitas vezes nem chega. Nunca se torna realidade. Então diz aqui que o Senhor então habite no meio daqueles que o Senhor recebeu. Ele vai habitar e habita. E bendito seja esse Senhor que dia a dia nos ajuda a levar as nossas cargas, porque ele é o Deus da nossa salvação. E o verso 20 mata a charada. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus
o Senhor está. O quê? O escaparmos da morte. É verdade, porque quem está em Deus, só o seu corpo morrerá. Mas quem não está em Deus vai enfrentar duas mortes. A morte do seu corpo, que pode ser pelo Covid, pode ser por um assaltante, pode ser por aquela doença complicada que você tem, pode ser pelo cumprimento dos seus dias terreno, pode ser. Então, o ímpio vai morrer duas vezes. Vai morrer o corpo, mas depois que haverá ressurreição, então, se ele não for para a salvação eterna, se ele não receber o bem-vindo do Senhor, vinde benditos de meu Pai, possui o céu por herança, vai receber a ordem, aquela ordenança, aquele juízo: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Aí haverá a segunda morte. Mas essa morte vai demorar muito tempo. Que a própria palavra diz que o inferno é um lugar onde o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. Então, quem está no Senhor, como diz aqui o salmista no Salmo 68, no versículo 20, diz assim: o nosso Deus é o Deus libertador, e com Deus o Senhor está o escaparmos da morte. Aqui ele está falando da morte eterna, porque ele vai tratar isso, pois ele subiu e levou o cativo o cativeiro. As pessoas se tornam cativas de Satanás, porque não querem o governo de Deus. Estarão morrendo duas vezes, o corpo e depois a alma e o espírito, por não quererem o governo de Deus. Mas quem está em Cristo, a morte terrena do corpo é apenas um dormir com o Senhor num corpo velho, e quando acordar e ressuscitar, vai ressuscitar num corpo novo, num corpo espiritual. Lindo, né? Você está preparado para isso? Jesus veio preparar-nos para isso. E ele, sendo o Senhor da sua vida, pode crer, que quem tem o Senhor como Senhor, e ele é Senhor, é um Senhor que não abandona. Ele é de vivos, ele continua sendo Senhor até de mortos. Então, que comecemos a semana pisando firme, com alegria, com convicção, e lutando contra, como diz aqui o salmo que eu li para os irmãos aqui, o Salmo 12, que Davi lutava contra a falsidade. A gente vive um mundo de falsidade, um mundo de fake. Está aí usando essa pandemia para implantar sistema comunista. Governo de Deus serve. Governo comunista, governo do diabo impõe. Governo de Deus propõe. Deus não obriga. Deus convida. Deus não impõe, ele propõe. Deus nos dá senso de valores e o Espírito de Deus trabalha em nós a sensibilidade com respeito às coisas úteis, verdadeiras, importantes, que precisa se levar a sério no dia a dia. Que Deus abençoe. Uma semana abençoada. Cada dia eu tenho certeza que mais gente vai ter que
colocar em prática, porque só ouvir essa chamada de atenção e ficar na mesmice, você vai chegar um momento que não vai nem gostar mais da minha cara, porque eu falo que você não pratica. Pessoa que aceita e concorda com o que eu falo, e que concorda com o que eu falo, vai praticar o que eu ensino. Deus abençoe, uma semana abençoada. Hoje à noite, às 20 horas, temos o nosso culto. Se puder estar aqui, a nova medida é 25% da capacidade. Baixou 5%. Até ontem, podíamos usar 30%. A partir de hoje, 25%. Mas vamos aproveitar que o pouco com Deus vale mais que o muito sem Deus. Um dia abençoado com a graça do Senhor.